Bom dia, pessoas estudiosas do Talmud. Hoje está chovendo muito aqui, muito, muito, muito. Diz que vai chover até sábado. Até Shabat. Hoje é 19 de Tishrei, de 5.784. Nós estamos em outubro. Bom, na continuação, nós falamos um pouco de estudo, né? Da educação e estudo. Agora nós vamos para a sinagoga, o que eu gosto muito. Porque para nós, Bnei Noach, a sinagoga é muito judia, né? É judia. Mas existem muitas comunidades nos centros grandes que têm sinagogas Bnei Noach. Geralmente tem um rabino que orienta, que exerce o papel, eu acho, de chefe. Não tem uma sinagoga aqui na minha cidade, não tem uma sinagoga, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma sinagoga, então eu sei que é muito legal, muito bonita. Eu vou falar disso daqui um pouquinho. Então nós vamos direto para a leitura para não ficarmos chatas. Vamos ver se a luz fica boa aqui também. Então, a sinagoga. No período do Segundo Templo já havia sinagogas, tanto na terra de Israel quanto fora dela. Onde houvesse uma comunidade judaica, tem uma comunidade judaica, tem uma sinagoga. Todas essas coisas, essas ferramentas religiosas e culturais unem muito o povo judeu. Em grandes comunidades havia várias sinagogas. Algumas eram frequentadas por pessoas que exerciam determinadas profissões, outras por pessoas que compartilhavam um país de origem comum. Por quê? Porque você pode ser de vários países e ser judeu. Não tem, algumas pessoas confundem isso. É de Israel, é judeu. Não é isso que significa. É de Jerusalém, é judeu. Não. Você pode ser de um país e não ser judeu, né? Você pode ser de Jerusalém e ser um muçulmano e ser um cristão. Então não tem a ver. Algumas das sinagogas tinham sido originalmente casas particulares, mas em regra eram prédios públicos, construídos, mantidos e pertencentes à comunidade. A sinagoga servia não somente como um local de oração comunitária, mas também como lugar de encontro, onde se discutiam as necessidades da comunidade. Comumente também servia como escola para crianças, ocasionalmente para adultos também. O que é bonito numa sinagoga, além de toda a sinagoga, é que você chega num lugar limpo, bonito, mas não tem nenhuma estátua ali que você vai rezar para ela, orar para ela. Não existe nenhum personagem em especial. Não existem personagens. Porque quando você fala dos patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, não existem estátuas deles. Você não ora para eles, você ora para Hashem. Todo estudo da Torá e todo respeito pela própria Torá dentro da sinagoga, que eu vou dizer logo aqui que ela tem um lugar especial, você não ora para ela, mas é através dela que você se conecta com Hashem. Então é um lugar muito bonito de estudo, não só de culto, mas de estudo e conexão. Em muitas cidades pequenas, a sinagoga era construída fora dos limites da cidade, também para envolver vários povoados no esforço comum de construí-la. Isso é bom, né? Fica afastada, vários povoados, então todo mundo se engaja. Você não tem que sair, ir lá longe ou estar concentrado num lugar só. Sim, todos os povoados podiam. Em alguns casos, ela continha aposentos onde morava o Razan, cantor. Essas sinagogas situadas longe da cidade geralmente não tinham um Arona Kodesh, arca sagrada,
fixo. Ele era mantido numa sala trancada e nele guardavam-se os rolos da Torá. A arca era trazida dessa sala para a leitura da Torá. Nós sempre temos coisas para aprender, mesmo quando nós estamos lendo, digamos assim, teorias, que não é esse o caso, mas história. Sempre temos algo a aprender. Por exemplo, o Hazan, cantor, era quem recitava, é ainda quem recita as bênçãos. É um ajudante do rabino da sinagoga. Então, ele que vai lá recitar as bênçãos no momento do culto religioso, tá? E Aron HaKodesh é o seguinte, Aron é armário, né? E HaKodesh, lembra que num vídeo eu expliquei sobre o Kiddush, sobre Kodesh, sobre Kodesh, sobre as palavras Kadosh. Essas palavras têm a mesma raiz. Então, tudo isso dentro do hebraico, que aí você teria que estudar, façam um curso de hebraico. Você vai compreender que são maneiras diferentes com o mesmo radical, mesmo shoresh. Isso significa que HaKodesh é sagrado, tá? Kodesh é sagrado. E esse A que tem na frente, que é pronunciado, às vezes algumas pessoas pronunciam Hashem, HaKodesh. Não. Esse H na transliteração é um rei, tá? É um rei com um sinal massorético ou não, ele é um artigo. E ele não é Ra, ele é Ra. Como help, como house. Então, é uma língua difícil nesse sentido, porque existem 3 tipos de som parecidos com R. Bom, o Aron, então, é um armário. Quando a gente fala sozinho, aqui ele é uma arca, tá? É a arca sagrada. Fica dentro do Aron HaKodesh, a Torá. Então, não tinha, era itinerante, pelo que eu entendi aqui. A arca era trazida dessa sala para a leitura da Torá. Ela ficava guardada em outro cômodo. Hoje ela fica no Aron HaKodesh. A leitura da Torá na sinagoga não era só uma questão de cerimonial. Ela servia também a um propósito educacional. Por muitas gerações, foi costume traduzir a porção de leitura semanal enquanto era recitada em voz alta, geralmente versículo a versículo, para o aramaico. Olha que difícil isso. Comumente, os tradutores utilizavam uma tradução para o aramaico já conhecida, como a de Onkelos. É Onkelos ou Onkelos? É Onkelos. Na terra de Israel, no final do período amoraíta, frequentemente os tradutores acrescentavam explicações e material agádico. Lembra? Agádico, Agadá. São histórias, são metáforas, são alegorias, são fábulas. E isso serviu de base para o Targum, tradução da Torá de Jerusalém, erroneamente chamado de Targum Yonatan. A Agadá, ela é como um provérbios. Provérbios é uma Agadá. Então, eu vou explicar mais adiante porque vai aparecer sobre Midrash. Nas sinagogas, os sábios proferiam sermões regularmente. Às vezes falavam nas noites de sexta-feira, mas a ocasião normalmente alocada para os discursos públicos era a tarde de Shabat, e a congregação inteira, inclusive as mulheres, reunia-se na sinagoga para ouvir. Esse discurso chamava-se Sidrá, o discurso semanal regular, e podia abordar vários temas. Alguns rabinos encarregavam um sábio mais jovem de proferir um sermão preliminar, comumente sobre um tema agádico, até a congregação já estar toda reunida para ouvir o sermão principal do rabino da cidade. Muito comum, muito conhecido você escutar rabinos contando histórias sérias
bíblicas, mas em formato de contos, de fábulas. Esse era o trabalho do jovem aqui, onde diz no livro. Ele ficava contando as histórias até o povo se reunir e ter uma quantidade boa de pessoas na sinagoga e começar então o sermão. O tema principal da Sidrá era uma questão halárrica, da lei, tá? Da lei da Torá, que o rabino explicava detalhadamente. Para captar o interesse da congregação, ele começava com um tema gádico, né? Uma historinha, derivado do assunto abordado pela leitura da Torá daquela semana. Nessas ocasiões, as introduções e partes do material agádico usados nos sermões proviam o material do qual foram compilados mais tarde os midrashim agádicos. Aqui eu vou dar uma parada então para explicar os midrashim agádicos. Quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, ele recebeu a Torá escrita, ele recebeu a Torá oral, que com o tempo ela era proibida de ser divulgada. Com o tempo nós conhecemos, e o que estamos vendo aqui justamente é a Mishnah, depois a Guemará, para nós chegarmos no Talmud. Os dois grandes escritos nesse momento oral, passado de geração em geração, foi a Mishnah, né? E o Midrash. Então, toda a Torá, com todas as histórias, né, com todos os acontecimentos, enfim, toda a parte literal que está ali, subliminarmente existe muitos conceitos mais profundos do que aparentemente a gente vê quando lê. Então, nós temos 4 tipos de interpretação da lei, da Torá. Uma é literal, não é? Outra é filosófica. Não sei se a filosófica vem antes ou depois. Outra é agádica, é a metáfora, as alegorias, as fábulas, né? As parábolas também. E outra é a esotérica. Veja que nós estamos na primeira aqui, literal. Então o Midrash é isso. Contava uma história séria, literal, de maneira lúdica, eu diria, de maneira a ser uma fábula. Vamos ver onde foi que eu parei. Esse é o Midrash. Dei um pause porque me perdi nas linhas do livro. Não sabia mais onde estava. Os temas, não, vamos um pouco adiante, um pouco acima para nós entendermos, voltarmos onde estava. Para captar o interesse da congregação, ele começava com um tema gádico derivado do assunto abordado pela leitura da Torá. Pega o assunto que vai ser abordado naquele dia e conta uma história, uma fábula sobre aquilo. Nessas ocasiões, as introduções, uma analogia também a gente pode usar essa palavra. Às vezes você conta uma historinha para um filho seu sobre coisa séria, mas você faz para que ele entenda aquilo, porque ele não tem condições de entender. Mas aqui não é por condições, aqui é para deixar a coisa leve e ao mesmo tempo profunda. Os temas halárricos da Sidrá eram de vários tipos, escolhidos pelo sábio que proferia o sermão. No entanto, cerca de um mês antes das festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, e dos grandes dias santos, Rosh Hashanah e Yom Kippur, eles faziam questão de começar ensinando sobre essas festas e explicando seus conteúdos e suas leis especiais. Veja que quando nós falamos, mesmo no livro, nós falamos do Talmud, aparecem muitas palavras que são também conceitos, como as festas, né? Então, nesse momento, eu não vou me aprofundar em cada uma, mas nós precisamos ter um resumo, assim, do que é, para ir compreendendo, entrando nesse ambiente judaico. Então, no entanto, cerca de um mês antes das festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot,
O que é festas da peregrinação? Que são essas três? Pesach, algumas pessoas vão dizer a Páscoa judaica. Eu não gosto de falar assim. Por quê? Porque Pesach, embora seja passar por cima, saltar, pular, que é muito falado isso, Pesach é a comemoração da saída do povo hebreu de Mitzrayim, do Egito. Então, muito entendimento vai ser de que Pesach é para comemorar a saída do povo hebreu de Mitzrayim. Ou a comemoração da saída do povo hebreu de Mitzrayim foi em Pesach. Porque entendemos desde o pão ázimo, né? A matzá. Será que é Pesach porque o povo saiu do Egito? Ou ele saiu do Egito e comemora Pesach porque era Pesach? Fica uma pergunta no ar. E, particularmente, eu penso, pelo que eu estudei, pelo que eu compreendi, que é essa opção, porque era Pesach. Pesach não foi inventada depois, né? Então, essa é uma das festas de peregrinação. Outra, Shavuot, é a festa que comemora a entrega da Torá, tá? Então, eles estavam peregrinando. Veja que tudo eles estavam peregrinando, eles estavam no deserto. E a terceira é Sukkot, que agora, nesse momento, estão comemorando Sukkot, que é a festa das cabanas, né? Onde você entrega totalmente, você se entrega totalmente a confiança a Hashem. E aqui sim tem muita coisa esotérica que não vai ser falada aqui, mas a palhinha é a seguinte: você precisa de uma fortaleza, de uma casa forte, de né? São as paredes da sucá, o teto feito, né, sob o céu aberto. Mas ela é muito delicada no deserto. Então, se o hebreu nesse momento, que não eram judeus ainda, né, não confiasse de todo em Hashem, provavelmente ele pereceria ali mesmo e nem teria chegado na terra prometida. Porque durante o dia, nuvens de glória, durante a noite, colunas de fogo. Então as colunas de fogo iluminavam o caminho do povo e as nuvens de glória os protegiam, seja de chuva, seja do sol forte. Quem alicerça a sua casa? Você acha que se você fizer tudo dentro do seu lar, da sua casa, a sua saúde, a sua parte financeira, os seus relacionamentos familiares, você acha que faz tudo isso sozinho? Você pensa que sem o alicerce de Hashem, se alicerça uma casa sozinha? Uma sucá? Você percebe a proteção de Hashem durante o dia e durante a noite? Nossa, Sukkot é um prato cheio para nós conversarmos no futuro e estão comemorando agora. Todo mundo está há uma semana, os judeus e alguns Benenor também, estão há uma semana comendo, se reunindo, vivendo na Sukkah, do lado de fora da casa. Pesach, Shavuot e Sukkot. E dos grandes dias santos, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Bom, porque eu comecei o canal bem perto das datas bem importantes. Então, Rosh Hashanah é a cabeça do ano, né? Rosh Hashanah é que muda de 5.783 para 5.784, né? Um ano doce, o julgamento, aí vem Yom Kippur, o dia do perdão,
o dia do retorno a Hashem, do arrependimento, o Rosh Hashanah, juntamente com o Yom Kippur, o seu nome vai ser escrito no livro da vida e selado no livro da vida. Esse é o começo do ano, mas Pesach também significa o começo, né? O início. Eles faziam questão de comemorar ensinando sobre essas festas e explicando seus conteúdos e suas leis especiais. A Sidra era comumente apresentada da seguinte maneira: o sábio sentava-se numa plataforma elevada e proferia baixinho sua prédica a um jovem, seu meturgeman, seu tradutor, ou intérprete, em aramaico, amorá, que é locutor. Este repetia as palavras do sábio em voz alta e as explicava de maneira que fossem compreendidas pela congregação. Se estivesse presente uma grande congregação, às vezes eram escolhidos mais de um intérprete. Parecido com a Sidra, mas numa escala muito mais imponente, era o sermão dos dias de festa na Babilônia. Era chamado de Pirká, sessão periódica. Era proferido numa grande cerimônia pública, frequentemente com a presença do exilarca e dos sábios mais preeminentes. Às vezes, a honra de proferir este sermão era concedida a um sábio da casa do exilarca. Ele recebia os temas básicos do sermão dos grandes sábios da geração. Como a Sidra e a Pirká eram dirigidas ao grande público, os sábios os limitavam a questões haláricas, de natureza clara e incontroversa. Há várias halahot, leis, tá? Halahot é plural de halahá. Ó, halahá. Entende a diferença desse rei na frente? Halahá. Halahá. Acabou ficando alahá, tá? Que são referidas como halahá, ven, morin, ken. É halahá, mas não a professamos desta maneira publicamente. Apesar de que alguns sábios quisessem eventualmente aplicar essa regra numa questão individual, geralmente era considerado uma descortesia interromper o sábio durante essas aulas públicas, fazendo perguntas. E se algum sábio tivesse comentários ou críticas a fazer, ele as expressava depois, num contexto mais íntimo. Agora, nós vamos entrar na Academia da Torá. Eu vou parar por aqui porque eu tive relatos de que fica muito longo. Por minha pessoa, eu faria muito mais tempo, 1 hora, de repente até um capítulo inteiro. Mas eu estou aqui para servir e é para agradar. Então, se você acha que é muito longo, eu vou fazer mais curto, eu vou procurar fazer mais curto. Alguns eu não vou aguentar porque eu falo bastante e nós precisamos aproveitar as palavras, as interpretações, as novidades que vamos lendo ali com o que já sei, para passar para vocês, né? E vice-versa, nos comentários, por favor, me ensinem. Nós estamos aqui para aprender o judaísmo? Não, nós estamos aqui para conhecer o judaísmo. E, posteriormente, por conhecer, vamos aprender muitas coisas, tá? Certo? Então é isso. Tenham um ótimo dia, todos vocês. Não se esqueçam, foi ótimo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Você está gostando? Comenta. Você não está gostando? Não comenta que não está gostando. Não precisa comentar que não está gostando. Só que está ficando longo ou não. Beleza, gente? Bom dia. Boker Tov. Vou beber a minha água
Espero que consiga essa semana fazer as bênçãos. Nós vamos fazer aos poucos, porque eu quero trazer as comidinhas. Nós vamos fazer dos dois protagonistas. As primeiras bênçãos alimentares serão dos dois protagonistas das bênçãos alimentares: o pão e o vinho. Até mais.